Galera, é o seguinte, sobre o uso dos straps. Manja os straps? Põe uma fotinha aqui, meu editor lindão. Ó, o editor trabalhou, gente. Já clica no gostei, se inscreve no canal. Primeira vez! Pra tudo tem a primeira vez, eu sabia que ia dar certo. Olha só, devo ou não utilizar os straps? Eles fazem mal pra gente? A gente tem várias dúvidas sobre isso. Quando utilizar straps? Qual que é a função dos straps? Você tá fazendo ali uma puxada, alguma coisa, e aí a sua pegada tá abrindo, e aí você põe os straps e faz. Seja numa remada, numa puxada. Normalmente, os exercícios que nós vamos utilizar os straps é aonde? Os exercícios de dorsais. Não posso usar em bíceps? Normalmente bíceps não vai abrir a pegada, porque o bíceps é um músculo que não aguenta muita carga, a pegada consegue superar. Agora, para meter uma remada, lógico, às vezes você muita força na dorsal, pouca no antebraço, flexores, extensores de punho, etc. Então a pegada começa a abrir. Sabe, gente que tem pegada frouxa, aí precisa usar algum artefato. No caso, na musculação, os straps. Só que aqui a gente entra numa coisa muito perigosa, porque eu vejo pessoas fazendo essa utilização de forma indevida. Porque pensa só no seguinte, se eu estou treinando dorsal e a minha pegada está abrindo, eu tenho que fazer o quê? Melhorar a minha pegada. Como que eu vou melhorar a minha pegada? Como que eu vou acertar essas forças do meu corpo? Porque se trata disso, não é? A dorsal tem mais força do que o que a pegada consegue comportar. Como é que eu faço para acertar isso? Então existem aqui vários cenários, até comentei muito de alguns no meu curso. Vamos conversar de alguns. Primeiro cenário, aquele indivíduo que é iniciante e começou a treinar até a falha. Então ele começou a levantar peso de verdade para ele, e aí a pegada dele abre antes da dorsal. Vamos assumir que isso começou a acontecer agora porque eu pedi para ele treinar até a falha agora. Ele deve entrar com os straps? Não. Por quê? O próprio ato de a pegada abrir e não permitir a falha das dorsais vai aprimorar a pegada a ficar condizente com as dorsais. Ou seja, as dorsais treinam um pouco menos do que poderia, a pegada treina no limite, e aí a força vem se acertando. E provavelmente, varia muito, tá? Dieta, indivíduo, mais ou menos falando, esse indivíduo, entre 4 a 12 semanas, ele vai conseguir acertar essa força. E aí a pegada vai começar a abrir juntamente com a dorsal, aí a força da pegada tende a passar e ela aguenta mais, a dorsal vai falhar. Como você vê, vários fisiculturistas, normalmente, o que acontece? Qual que é a maior parte de incidência deles? A maior treina com straps ou não? Não treina com straps, porque a pegada dá conta. Mas isso foi uma coisa que foi aprimorada. Agora, você vai dizer, beleza, Leandrão, mas aí, por um tempo, a dorsal vai ficar para trás. Mas são de 1 a 3 meses. Não é relevante. Se ele meter o straps, o que pode acontecer? Ele pode começar a aumentar muito a força da dorsal e aí a pegada nunca vai chegar. Porque a dorsal está sempre desenvolvendo mais do que a pegada por causa dos straps. E aí você começa a ter o quê? Uma fraqueza dessa musculatura em relação à outra. E isso aumenta o grau de lesão. Porque, claro, a pegada do cara não aguenta. Mas aí ele vai fazer um exercício de dorsal e um top de peso. Aí ele machuca o punho. Entendeu? Em longo prazo pode ser lesivo. Como eu disse, em 3 meses ele resolve isso aí, então ele não precisa usar straps. Agora, vamos dizer que esse indivíduo ele tem as dorsais muito para trás do shape dele. Então, se ele treinar dessa maneira, ele pode atrasar ainda mais. Então, esse tipo de indivíduo ele vai poder trabalhar com os straps para não deixar a musculatura da dorsal para trás, mas ele vai fazer um trabalho para melhorar a pegada, que eu já vou trocar uma ideia com vocês sobre isso. Então ele vai fazer um trabalho à parte para melhorar a pegada, mas ele vai usar os straps para poder treinar pesado e melhorar esse músculo fraco. Um fisiculturista que tem uma dorsal deficiente e é limitado no movimento por causa da pegada, ele vai usar sempre, mas ele é fisiculturista. O fisiculturista, vocês precisam entender isso. Ele não é um exemplo para quem não é fisiculturista em alguns pontos. Em muitos pontos ele é um exemplo, e um excelente exemplo, porque também tem uma mania assim, o cara é fisiculturista, esquece ele, não tem nada a ver com você não pode copiar nada dele, você não pode se inspirar nada porque ele é... Claro que pode. É um cara que quer ganhar massa muscular, só que ele corre de Fórmula 1 e eu de patinete. Mas, pô, eu não posso entender ali mais ou menos como é que funciona o negócio dele para me inspirar. O cara come proteína, comer proteína também. O cara treina até a falha, eu vou treinar até a falha. A minha falha, não a falha dele. Então você pode se inspirar nele, mas não tudo. Porque o atleta, por exemplo, ele vai tomar hormônio e
E se der problema de saúde, deu, porque a vibe dele é essa. Talvez você não queira trazer isso pra tua vida, não precise. O fisiculturista, ele treina como se tivesse uma arma apontada para ele. Ele não tá aí para a parte funcional, ele tá para a parte, qual que é a modalidade dele, qual que é a especificidade. Então, se você é fisiculturista e sua dorsal é fraca, você tem que usar mais a straps mesmo e torcer para que você não lesione o teu punho por uma simetria de força nem nada. Mas lógico, que eu falei, no final do vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre como melhorar a pegada, que a gente vai fazer um trabalho auxiliar. Um próximo ponto que eu posso usar os straps é o seguinte: vou passar para algum aluno meu na periodização de AVM, aumento de volume muscular, aumento de secção transversa, hipertrofia muscular, ganho de massa, ficar bolado, tudo a mesma coisa. O último é melhor, né? Então tá ali numa periodização de ficar bolado. E aí eu vou passar um treino de força, por qualquer motivo. Eu já expliquei aqui sobre treino de força, então lembra de procurar dentro do Twin Mais Treino quando você quiser saber os benefícios do treino de força pensando em hipertrofia. E aí, naquela semana eu posso falar para ele, usa o strap só nessa semana, porque ele vai trabalhar com uma carga muito alta, mas eu quero que ele trabalhe com essa carga alta. E aí, para isso, ele pode usar o strap, mas só nessa semana. E aí, depois que ele voltar para o treino de hipertrofia, a pegada dele não vai mais abrir, e aí, beleza, ele não precisa mais e segue o jogo. Então, nesse caso, o straps é muito bem-vindo. Vamos assumir que eu tenho algum tipo de lesão. Então, sei lá, machuquei o dedinho, não estou conseguindo segurar direito, tá um negócio meio estranho. Posso fazer uma utilização temporária para não parar de treinar? Com muito cuidado, muita cautela para ver se não vai gerar lesão? Pode. Então vocês entendem que tem várias coisas aqui. Treino de força, se o cara tem um músculo fraco ou não, se ele é iniciante ou não, se ele vai usar o straps, mas vai usar o straps pensando em fazer treinos para melhorar a pegada, se ele vai usar os straps para diminuir a sobrecarga do antebraço. Vamos dizer que esse cara tem um antebraço já muito forte e está desproporcional. Então ele usa o straps para afrouxar um pouco mesmo e não recrutar para tentar acertar o corpo dele. Tem várias situações. Agora, o que não pode é a pegada abriu, compra o straps e dane-se. Não, não é assim. A gente precisa entender o contexto e resolver isso, porque sempre o ideal é que nós conseguimos treinar sem acessórios. Que o nosso corpo naturalmente dê conta dos estímulos nas proporções corretas. É igual o cara que, sei lá, para conseguir fazer amor, tem que tomar um estimulante sexual. Não, ele tem que conseguir sem. Ah, mas um dia eu quis tomar para ficar bruto. Ah, beleza, potencializar. Agora, todo treino para você render, você tem que usar os straps? Não, você tem que procurar uma maneira de se livrar daquilo, certo? No geral, como eu disse que tem algumas características especiais, o powerlifter é muito diferente, tá? Mas no geral, você vai usar aquilo lá sempre de forma temporária. E para isso, você tem que pensar em melhorar a força da tua pegada. O que você vai fazer? Ah, extensão e flexão de punho? Não. Isso vai até melhorar um pouco da força do antebraço e tal. Você vai fazer isso aí pelo, né, o aspecto hipertrófico antebrasticiano. Agora, para você melhorar a força da tua pegada, é esse vídeo aqui. Então, se no seu encolhimento está abrindo a pegada, se em exercícios de remada, puxada, etc., você pode usar o straps temporariamente e fazer exercícios para melhorar a pegada. Dá uma conferida aqui.